A paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados ouvintes, que Deus abençoe a todos amados amigos, irmãos, todos que estão me ouvindo, todos amigos da região, do estado de São Paulo, de Goiânia, Mato Grosso, todos da região, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nos seus lares, dos países de fora. Que Deus abençoe a todos. Que possa abençoar essa live. Que essa mensagem possa chegar no seu coração, no seu lar, na sua vida. E que Deus possa abençoar cada dia. A internet está fraca hoje, está ruim, não sei se é motivo do tempo. Mas que Deus abençoe essa live, que possa ser útil para que ela possa estender, fazendo obras, curando, libertando, enchendo de amor, de carinho, de paz, todos aqueles que ouvem, que cada um possa ser reconciliado, transformado, por ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando aqueles que ouviram a palavra e se interessou de conhecer mais a fundo a revelação da palavra. Que quis uma mudança, buscando a transformação, buscando a conhecer mais do nosso Deus, buscando um renovo, conhecendo da palavra verdadeira. Que Deus abençoe a cada um, que todos possam ter um ótimo final de semana, um feriado abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a todos que neste momento, que se tiver algo que queira do nosso Senhor Jesus Cristo, ou projetos, ou planejamentos, que quer entregar na mão do Senhor Jesus Cristo para que seja realizado. Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz: tudo que fazer por obras ou por ações, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses confirma essa mensagem. Então, meus amados, nesse momento, eu quero que você se entregue para nosso Senhor Deus, de corpo, alma e espírito, e pedindo no teu santo nome, dizendo assim: Senhor eterno Pai Todo-Poderoso, no teu santo nome, ó Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, estende a sua mão poderosa sobre aqueles, ó Pai, que estão precisando de algo, de uma palavra de conforto, de uma bênção, de uma cura, de uma libertação, de força, de ânimo, de um conforto. Nós sabemos que nós vivemos neste mundo, mas ainda cremos em Ti, ó Pai eterno, no Teu santo nome, porque sabemos que Tu é a luz deste mundo. Porque ainda há uma luz na escuridão. Ainda há um nome verdadeiro a qual nós possamos ainda recorrer, pedir. Porque sabemos, ó Pai, que Tu é o Pai, qual o filho que pede ao Pai um pão e Ele nos dá. Então, ó Pai eterno, estamos aqui pedindo a Ti, Pai, a proteção, ó Pai eterno. A Tua bênção, a Tua graça. Porque sabemos, ó Pai, que desde o princípio Tu reinaste, Tu nos ensinaste, que Tu guardaste nós,
antes de nós amarmos a Ti primeiro, Tu já nos amaste, nos guardastes no Teu Espírito, da Tua graça, da Tua mão verdadeira. E além, Pai eterno, do Seu amor, Tu foi preparar um lugar para nós, para que um dia nós possamos conhecer esse lugar santo, onde nós não vamos mais sentir fome, medo, cansaço, fadiga, mas assim ter a liberdade, ser livre, alegre, cheio de paz. Mas ainda estamos, Pai eterno, perseverando na fé, no temor, na confiança, porque sabemos que um dia chegará a hora. Não é a prata, não é o ouro, não é os bens que dão a garantia da salvação. Mas sabemos que é Teu nome, ó Pai eterno, e Tua palavra que traz o conforto e a garantia da salvação. Então, ó Pai eterno, estende a Sua mão, ó Pai, agora neste momento, ó Pai eterno, Tu me mostraste, ó Pai, através do Teu Espírito, a Tua graça, aquela família, ó Pai eterno, que Tu revelaste agora neste momento, aquela mamãe que está sofrendo, mas Tu, ó Pai, sempre esteve com ela. Mas precisa de algo ainda para que ela possa, Pai, se entregar no Seu caminho e ver, ó Pai eterno, a sua vida, a sua família reconstituída. Nós sabemos, ó Pai eterno, que ela está sofrendo muito ao ver seus filhos. Mas o dia que ela se entregar ao Seu caminho, ela vai ver seu lar restaurado, sua família restaurada, e poder se alegrar e saber que Tu é um Deus misericordioso e sempre esteve presente naquele lar, naquela família. Ó Pai, de quem eu falo desta mulher, ó Pai eterno, que Tu revelaste? Ela não mora aqui, ela está bem longe. Mas Tu conheces, ó Pai, o seu sofrimento. Quando ver, Pai eterno, o seu filho ali sofrendo, com seu lar, ó Pai, sendo abalado, constrangido, ó Pai eterno, porque o maligno opera 24 horas, tirando a paz. Mas, ó Pai eterno, Tu revelaste, ó Pai eterno, que através da Tua palavra, Pai, da reconciliação, há uma mudança, há uma transformação. Porque assim, aquele que constrói sua casa numa rocha, terá a sua vida alicerciada. Não é o vento, não é a força do mar que tirará ela do local e levando para outro lado. Mas assim, permanecendo firme naquele local, naquele lugar, e vendo a grandeza, as maravilhas do nosso Deus. Então, ó Pai eterno, eu Te peço, ó Pai, continua, Pai, operando sobre essa família, esse lar, para que eles possam, Pai, tomar uma decisão e seguir. Eu sei, ó Pai eterno, que já tem sua casa lá preparada, o templo de adoração. Só basta, ó Pai eterno, se entregar e viver uma vida com Deus, e terá a sua vida reconstituída e transformada. Eu agradeço, ó Pai, por esta mensagem, ó Pai, por essa revelação, porque eu sei que Tu ainda, ó Pai, cuida e zela aqueles que buscam, ó Pai, os Seus dons. Tu, ó Pai, mantestes firme e trazendo a revelação, porque Tu falaste na Escritura que quando Tu subistes, ó Pai eterno, ficarão
e aqueles que ficarem fazerão coisas grandiosas, maiores que tu fizeste, ó Pai eterno. E quando, ó Pai, chegar em alguma casa, em algum lar, falar que o reino de Deus está à porta, e se tiver alguém enfermo, curai, em nome do Senhor. Então, ó Pai eterno, eu peço a bênção sobre os lares, famílias, os países, ó Pai, as empresas, Pai, que possa ser próspera, Pai eterno, que eles tenham foco, Pai, que tenham amor, paciência, Pai, sobre um com o outro, que não é a ganância, mas assim é saber valorizar, saber conhecer, ver, valorizar quem tem ética, quem tem respeito, quem tem educação, quem é verdadeiro, quem é honesto. E saber, ó Pai, que nós temos uma função de trabalhar, dar o de César, que é o de César, mas também dar o de Deus, que é o de Deus, que é o amor, que é a alegria, que é o louvor, tanto dentro do tempo ou fora do tempo, dentro do priori e no posteriori. Então, ó Pai eterno, coloca em tuas mãos a tua bênção, curando aqueles que estão na fila da UTI, aqueles, ó Pai, que está perto de receber uma bênção, ó Pai, estende sua mão, derrama, ó Pai eterno, o seu bálsamo de bênção, Pai, sobre eles, para que eles possam se alegrar e saber que ainda há um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, esta noite eu queria convidar, Pai eterno, cada um para que meditasse comigo nas Escrituras Sagradas. Hoje nós temos uma mensagem maravilhosa, a qual o título da mensagem é Caminhando em Sabedoria. Nos tempos difíceis, no tempo há muitas perdas, mas nós temos que ainda saber que nós somos vencedores, somos atalaia, povo de Deus, não perdemos a nossa fé, mas assim perseverando no conhecimento e na palavra. Meus amados, eu queria que todos acompanhassem uma leitura da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual trouxe nesse testamento, nessa escritura, para cada um de vocês, para cada família, para mim, para todos que estão ouvindo. Então diz no livro de João, capítulo 8, versículo 21 até o 32, para a honra e a glória do nosso Deus. E diz assim: Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procureis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois de cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morreis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem é tu? E respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vós tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vossos respeito e vós julgar. Porém, aquele que me enviou
é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, e disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou a só, porque eu faço sempre o que ele agrada. Dita essas coisas, muito creram nele, e disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Que Deus abençoe a todos. Oswaldo, Francisco, Jane, né? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daniela, que todos que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nesse texto, nosso Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte, ele estava ensinando no templo e falando de uma revelação, de uma ressurreição, de uma palavra de transformação, que todos aqueles que naquele momento tinham que ouvir sua palavra e crer, porque ele foi designado para vir ao mundo, para que todos pudessem ver, conhecer, poder tocá-lo e saber que ele foi santo, honesto, limpo perante os homens. Não fazia exceção de pessoas. Andava, ia nas casas. Era feliz. Porque sabia que quem falava dele, quem elogiava ele, quem dava crédito no seu ministério, era o próprio Espírito, o próprio Deus. Porque ele sabia que neste mundo ele tinha uma missão de tirar o pecado que tomava conta. E ele via o seu povo cego, fazendo as próprias vontades da carne, julgando, usando a lei para se beneficiar, fazendo as suas próprias vontades, adorando de uma forma que não agradava a Deus. E ele pregava, dizendo para que eles pudessem ser diferentes. Mas os judeus, alguns fariseus e alguns hipócritas que estavam ali reunidos ignoravam. Mas ainda dentro do prior e do posterior, ele continuava proclamando, indagando a mensagem da palavra do nosso Deus. Porque ele não falava de si mesmo, mas falava daquele que era desde o princípio. Aquele que os fariseus não pôde ver. Mas os fariseus, os judeus, indagavam
que eles eram perfeitos, que eles nunca foi escravo de ninguém, que tudo foi dado por ele, para eles, por Deus, através do pai Abraão. Mas o nosso Senhor Jesus diz: se são filhos, se são povos da descendência de Abraão, então faz as coisas que Abraão fez com sinceridade, com verdade. Mas ele diz que eles diziam que tinha um Deus que era seu pai. Se fosse o nosso Senhor Jesus Cristo indagando, falando, se Deus fosse o vosso pai, então vós fazeria as coisas que agradasse a eles, a ele. Mas os judeus não queriam ouvir. Mas o Senhor Jesus Cristo, em várias vezes na mensagem, ele proclamava, ele exaltava o nosso Deus, dizendo na Escritura. E então lhe responderam: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. O Senhor Jesus Cristo diz também: mas agora procurais matar-me a mim, vós tenho falado da verdade, que houve de Deus, assim não procedeu Abraão. Mas vós fazeis as obras da vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim para mim mesmo, mas ele me enviou. A qual razão? Porque não compreendeis a minha língua, e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Meus amados, muitas vezes nós deixamos de viver uma maravilha, viver uma vida de santidade, de alegria, de paz, de conforto, com harmonia. Porque às vezes nós se apegamos em bens materiais, nós apegamos em status, em poder, e isso nos traz uma transformação. Uma transformação que a qual Deus não se agrada. Nós passamos a ser egoístas, nós passamos a ignorar os princípios de valorizar o que Deus deixou. Deixar de valorizar um amor ao próximo, o amor da família, valorizar o carinho, o afeto e amar o próximo. E às vezes até deixando nós muito cheio, achando que nós podemos fazer tudo, porque sentimos que o poder vem dos bens materiais,
dos valores. Mas não foi isso que nosso Deus nos ensinou. Às vezes, nós confiamos em nosso nome, nosso trabalho e nossa fonte de renda e esquecemos da grandeza do nosso Deus, a qual isso traz separações, divisões. Porque no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia que você tiver enfermo, que não tiver mais saída, cura, que o dinheiro não poder pagar, e sua vida estiver na mão de Deus, você vai clamar do nosso Criador, nosso Deus. Oh Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dá uma chance. E pode ser tarde. Porque ainda é tempo. Tempo de ouvir a palavra de Deus. Tempo de ouvir a transformação, a verdade. Tempo de reconciliação. Tempo de usufruir das grandezas do nosso Deus. E ver o seu poder, a sua transformação. Meus amados, a palavra diz esta noite... O nosso Senhor, indagando, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Dar a minha palavra. E em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Então, meus amados, a partir da hora que você ouvir a verdade e guardar no seu coração, buscar uma vida com Deus, você vai cercear sua família, você vai trazer sua família para dentro da casa de Deus, aonde nós estaremos protegidos, porque lá há luz e nós não vamos andar em treva, em escuridão, mas ser aquela noiva, aquelas virgens cheias de azeite do Espírito, porque vai estar ali esperando o noivo, vigiando e perseverando nas colunas, no temor, na confiança, para que quando chegar o dia, nós estar preparados, porque ainda a porta está aberta. Quando ela fechar, não terá mais tempo de buscar. E a porta é a graça, é o amor de Deus por nós, para que nós possamos ser salvos. O templo sagrado somos nós. Primeiro nós temos que entender que há um Deus no céu, há um nome, há uma palavra que está aqui na terra, para que nós possamos ser salvos. Mas a palavra diz aqui: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se nós formos lá em Atos 2:38 ao 41, nós vamos ver a verdade. Qual que é a verdade? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e seja revestido do poder do Espírito Santo, porque essa promessa é minha, é sua, de vossos filhos e de quem Deus chamar. Pedro fala um dia de Pentecostes. Em Atos 19, ele deu uma ordem para que todos pudessem pregar a palavra daquele que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3,16. Aquele que João Batista veio pregando, lavando os corpos, o arrependimento de adoração de ídolos,
daqueles que tinha maldade no coração, no pensamento, que vivia maquinando o mal. E João Batista batizava aqueles povos em arrependimento, mas falando: aquele que vem antes de mim, que eu não sou digno de nem amarrar as suas sandálias, este tirará o pecado do mundo. Sobre aquele que João Batista viu descendo sobre ele o Espírito, aquele era o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. E ali o Senhor Jesus Cristo pede para João Batista para que ele batizasse, para concretizar a profecia no Rio Jordão, nas águas correntes. E assim, quando João Batista emergiu o Senhor Jesus Cristo nas águas, batizando, e depois foi batizado, e assim deu continuação ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquele que veio, que era desde o princípio, que era o ministério, era a palavra, desde a criação, o verbo que se tornou carne, habitou entre nós. Então, meus amados, a Escritura diz, esta noite, que nós temos que permanecer na fé, no amor, na confiança, no temor do Senhor. Em Hebreus 10, versículo 35, 36, diz assim: não lanceis fora, pois a vossa confiança que tem uma grande recompensa. No versículo 36 de Hebreus, capítulo 10, diz: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É a palavra do nosso Deus. E o temor. Provérbios 1, versículo 17, diz assim, Provérbios 1, versículo 7, se não me foge da memória, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Também, a Escritura nos fala em 1 João 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus, aleluia. Se nós pararmos um pouco para meditar a Escritura, no livro de Efésios, Paulo fala em Efésios 5, versículo 15 em diante, diz assim: comandais. Ele diz, Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 20, diz assim: portanto, vede prudentemente, comandais, não como nércios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, e no qual há a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores, louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, andando sempre na graça por tudo vosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em Filipenses, capítulo 4, Filipenses, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, a Escritura diz assim: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo com santificação e honra.
Meus amados, nós temos que buscar nosso Deus com sabedoria, andar no caminho do eterno com sabedoria e saber o que é útil e discernir o que é espiritual, o que não é espiritual. Nós estamos vivendo num mundo, numa época de muita maldade, que o maligno se manifesta de todas as formas, tentando enganar, tentando derrubar, tentando confundir. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração sabe discernir as coisas espirituais e a verdade. A Escritura diz, em João 14, versículo 6, diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for por aquele que deu a vida no madeiro por nós, para que nós possamos ser salvos. No versículo 58, nós vemos em João, capítulo 8, e o 59, a mensagem que nosso Senhor Deus trouxe, e disse-lhe Jesus, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou e saiu do templo. Meus amados, hoje é dia de transformação, hoje é dia de reconciliação, é dia que nós paramos para meditar e agradecer a Deus por tudo que Deus nos deu. Agradecer pela saúde, pelo trabalho, pela nossa vida. E se nós necessitarmos de algo que nós não conseguimos, nós recorremos ao nosso Senhor Jesus. Temos que recorrer e pedir no teu santo nome, buscar o Senhor Jesus Cristo no templo, buscar o Senhor Jesus Cristo na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, ajoelha e clama a Deus, estende a sua mão e fala com Ele e te ouvirá. Porque Ele diz que ouve a oração do justo. Mas hoje, neste dia maravilhoso, nós temos esta palavra, a revelação que traz a garantia, a paz, o conforto para nós. Este mundo, ele traz muitos obstáculos, mas o Senhor Jesus Cristo é a luz para poder nos livrar dos obstáculos, para manter nós firmes na tua palavra. Como ele diz na Escritura, que ele veio para uma missão. E qual foi essa missão? A missão foi esta: inverdentemente grande é o ministério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem possa ficar no seu coração, trazer uma transformação, trazer uma bênção, que a sua família possa ser reconstituída. Aqueles que estiver neste mundo, se perdendo para o mal, que possa buscar nosso Senhor Jesus Cristo. Tem tantas coisas que veio para enganar o ser humano, como a bebida, a droga, os laços dos passarinheiros, a prostituição, a maldade que traz cada dia. Essas são obras malignas, obras que o Satanás colocou neste mundo da escuridão, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. E Ele diz: quem ouve suas palavras
viverá internamente. Nem a morte prevalecerá sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque passará de criaturas para ser herdeiros, filho, como diz Romanos capítulo 8. Que Deus abençoe a todos, que todos possam continuar abençoado, que todos possam ter um ótimo final de semana e que Deus possa abençoar cada um neste dia maravilhoso, nesta noite maravilhosa, que todos possam ser abençoados. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com outros países, para outros estados, outros amigos de outras regiões. Faça multiplicar essa palavra, que ela possa chegar aos quatro cantos desta terra. Porque é uma palavra gloriosa, uma palavra de edificação. Não tem para onde correr. O salário do pecado é a morte. Então há tempo de reconciliação. É tempo de nós buscar a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.